Mas o Senhor Jesus, os irmãos, amém. Graças a Deus, essa oportunidade que o Senhor nos dá. Mas eu estava ali meditando a palavra do Senhor e lembrando, na minha infância, né, numa certa ocasião, eu sentado à beira do rio, lavando o nosso pecinho de roupa, olhei para minha irmã e falei assim: puxa vida, no ano 70 eu vou fazer 20 anos. Eu fiz essa pergunta para ela. Aí, 20 anos no ano 70, mas isso nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Representava para mim. E os anos foram se passando, muita experiência na vida, sofrimento, gozo, alegria, tristeza, mas sempre o Senhor Jesus não nos desampara em momento algum. E esses anos passou rapidinho. E eu meditando assim, o ano que vem já completo 70 anos. Jovens, tem que andar nos caminhos do Senhor. E lá em João 15, o Senhor diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos, né? Todo ramo que tiver em mim, ele vai dar fruto. Então, o que eu medito na palavra de Deus, que esse jovem, os da igreja, os que não estão na igreja, que um dia o Senhor há de alcançar também, que eles estejam edificados nessa videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, para dar aquele fruto precioso do Senhor. Amém. Porque o jovem, ele tem muito valor. Na minha oração, eu oro aqui pelo jovem da igreja, principalmente pelos músicos do Senhor, dá sabedoria, né? Dá sabedoria ao Espírito Santo, dá um entendimento. Porque a coisa mais linda é a gente chegar aqui, quando chega no portão, que está aquele ensino maravilhoso do Senhor nosso Deus, e é o culto que agrada a Deus. E esse lugar aqui, está lá escrito no Deuteronômio, que o lugar do culto, o lugar da oração, ele é escolhido pelo Senhor. Então, para o Senhor Jesus, esse jovem aqui, eles são muito valorosos, muito valorosos. Então, que eles estejam edificados nessa videira verdadeira. E onde dá para o Senhor muitos e muitos frutos. Esse é o meu recado para o jovem, que o Senhor Jesus venha abençoar grandemente a cada um, desde o mais pequeno até o mais velho. Até os 80, 90 anos, né? Ainda são jovens, porque dão fruto na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Salve no Pai do Senhor. Amém. Eu também tenho bastante a contar com os irmãos da minha vida, porque eu fiquei muito pequena, sem mãe e sem pai. A minha mãe e meu pai me criaram, era muito assim, católica, mas eles faziam oração debaixo das árvores, ensinavam a rezar, a cantar. Eu me lembro, eu era pequena, mas eu me lembro. Daí, quando eu tinha 13 anos, eu fiquei sem meu pai. Quando eu tinha 14, eu fiquei sem minha mãe. Daí, fiquei com os irmãos, fiquei morando na casa do meu irmão. Minha cunhada era muito ruim, daí eu passava muito problema, né? Porque eu era muito nova, não tinha experiência. Eu ia toda a vida lá no cemitério rezar com minha mãe que me buscar, porque eu não sabia, não conhecia esse Jesus verdadeiro. E daí eu chorava muito, eu quase me deu depressão. Daí minha irmã foi me buscar, essa que mora aqui. Daí eu fiquei um pouco com ela, fiquei com a minha irmã, falou que me trouxe para essa abençoada igreja, porque não é igreja que diz, somos nós que servimos um Deus verdadeiro. Ela me ensinou esse caminho. Graças a Deus, depois que eu passei a servir a Deus, mudou minha vida. Mudou a noite do dia. Porque em casa era brinquedo, era tentação, era nosso Deus. A gente sofria muito, era muito criança, né? Então a gente não sabia como viver. Mas aí, foi passando aí, eu vim para a igreja, eu fui
aprendendo, graças a Deus. Daí eu tinha a Sônia pequenininha, trazia para a igreja, ensinava o caminho do Senhor. E graças a Deus ela está aí para dar um bom testemunho. Eu não gosto também que me chame de velho, que nós vamos falar. Meu velho me chamava de velho. Às vezes eu ficava sentida com ele. Depois eu dizia assim, meu gênero é bobo, ele não sabe o que está falando. Eu não sou velha, eu sou idosa, mas não sou velha. Então, agora, graças a Deus, a misericórdia do Senhor, no dia 29 desse mês, eu vou fazer 70 anos. Nessa igreja, servindo a Deus. E eu digo para os jovens, estou criando minha netinha aí. Mas a maior alegria eu ver ela vir para a igreja, cantar. E dou muita força para ela. Falo com minha filha, leva ela para a igreja, quer que eu tenha, falo com meu sobrinho. Eu posso falar com o Senhor, eu falo com os jovens. Eu amo muito esse jovem. Eu desenvolvi esse jovem aqui na igreja e tudo. Então eu falo muito da palavra do Senhor, das pessoas assim, eu falo assim, meu Deus do céu, eu amo o jovem da minha igreja. E todas as igrejas que têm os adolescentes, né? Porque adolescente, Deus tem misericórdia deles, né? Mas os jovens que servem a Deus, eles nunca vão esquecer. Porque eu tenho experiência com a Sônia. Porque a Sônia passou luta, mas agora está tendo vitória em nome de Jesus. E eu confio em Deus que ela vai ser uma vitoriosa e ela vai dizer, minha mãe, e ela diz sempre, minha mãe criou eu na igreja, criou minha mãe debaixo do banco, dormindo aí. Com sono, nós passávamos a noite, nós ganhamos vitória. Porque eu ganhei vitória, em nome de Jesus. Hoje eu falei com meu irmão, ele ligou para mim. Daí eu falava, está pronto? Eu estou pronto para ir para a igreja, estou indo para a igreja. Ele falou, marca foto. Nós temos 15 irmãos, os irmãos não têm noção. Hoje, a Maria está lá para testemunho. Hoje nós estamos em 3. Mas graças a Deus, essa minha irmã não vai ver, mas ela teve muito em Deus, ela confia muito em Deus, ela já foi. Mas quantas vezes que quase foi que não era hora dela e Deus curou ela. E o meu irmão, ele tinha câncer no pulmão, câncer na próstata. Hoje, meu Deus do céu, ele só dá uma injeção por mês e ele conta a vitória. E tem os filhos dele que ele pode levar para a igreja, ele leva. Ele é um amor de pessoa, que ele gosta de testificar o nome do Senhor. E eu também, sempre estou falando do meu velho. Eu falei, você não vai na igreja? Todo dia eu convido, você não quer vir? Às vezes não pode, né? Porque ele está com problema. Mas eu vou. Você sabe que nós estamos na igreja, nós temos que ir na igreja. Ele disse, eu vou na igreja. Se Deus quiser uma igreja melhor, eu vou. E você sabe que nós conhecemos esse nome. Porque ele me trouxe para essa igreja. E que a minha irmã foi lá e ele falou o nome, eu não queria saber, mas Deus já tinha, porque quando a gente, antes da gente nascer, a gente já serve do Senhor, que Deus já tem escolhido a gente. Então, eu, graças a Deus, também, minha irmã mostrou esse caminho. E eu falo, hoje eu estava falando com o Chico também. Chico, você não está na igreja nenhuma, Chico. Não, você conhece Jesus. Você é lá na igreja, você sabe onde o outro você vai partir. Você sabe, você é o cantor da igreja. Então a gente tem que ensinar para os jovens, as pessoas que não querem nada com Deus, mas a gente está orando ainda por eles. Eu oro, peço para Deus, na madrugada eu oro para a igreja, para os jovens, para as criancinhas, para os adolescentes, para nós que estamos ali. Peço a Deus, os pastores, sempre orando e pedindo para o Senhor, tenha misericórdia de nós. Dá mais um pouquinho para nós ficar forte na presença do Senhor. E eu agradeço muito a Deus, eu estava lá com a pastora. Eu tenho que dar meu testemunho da minha netinha. Porque agora já vim falar aqui na frente, agora eu vou dar meu testemunho. Olha, irmão, nós passamos uma semana inteira correndo com ela. Rezando com ela, rezando por lá. Todo mundo dizia que ela tinha aquela grande lactose, ela tinha um grande coração. Nós fizemos todos os exames. Graças a Deus, o curado para todo mundo. O senhor o médico falou, mas a menina é só assim, não tem nada.
testemunho na igreja. Ele falou, não tem nada na pensão. Então, por que testemunho mais lindo que esse, né? Eu falei para ele, você vai sarar, mas você tem que confiar, você tem que buscar mais a Deus, porque eu também estou habituando ainda já, né? Tem um pouco a idade, um pouco a doença mesmo, né? Mas Deus tem misericórdia. Então, olha só, por amor de Deus, vocês não saiam da casa do Senhor, vocês dêem um testemunho, vocês busquem a Deus, que Deus vai abençoar vocês, e vocês ficam muito felizes. Eu quero ver esses meninos pequenininhos aqui na frente ainda. Eu quero ver eles casando aqui na igreja. Em nome de Jesus. A Vitória, a Sara, todos esses jovens aqui, os irmãos que eu conheço, a Sara bem pequenininha, a Vitória nem tinha nascido. E daí, louvando a Deus, eu acho muito bonito. E o Natan, meu Deus do céu, um diazinho, agora se viu o Michael, agora está cantando ali, louvando ao Senhor. Eu estou orando por eles. Então, em nome de Jesus, eu agradeço o meu testemunho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Salve, irmão, na paz do Senhor. Amém. Glória a graças a Deus. Sincero, honesto, sempre trabalhei com os pais, com jeito dos pais, com jeito dos filhos. Uma boa até hoje, eu gosto dessa palavra muito linda. Conta com o pai, com a mãe, com toda a vida de uma pessoa. Até com meus irmãos, o irmão do meu pai sempre agarrou o filho, nessa época. Até o único suspiro dele, eu estava cuidando dele. Estava cuidando do meu pai. Mas eu quero deixar um versículo, irmão, aqui. Escola, para todos. Está escrito. E eu quero que o irmão aqui fale um pouco. Você não vai enviar muito hoje. Lembra-se do teu Criador? Nos dias da tua mocidade. Lembra? Só, lembra do teu no dia da tua mocidade. Antes que chegue os dias difíceis. Chega ou não chega? Pastor Grande. Mas nós te alegramos. Antes nós chegamos, lembrando do nosso Criador, e ele nós temos que segurar até aqui. Nós vamos segurar. Quando chegam os dias difíceis, e você aproxime os dias da velhice. Vai chegar. Vamos fazer também. Mas sempre que se quer, firme na presença do Senhor, lembrando no Senhor sempre, né? Chega o dia da velhice, em que diz que ele não tem mais participação em Deus. Pesado, isso, né? Mas tem uma alegria. Mas antes que a luz do sol, e da lua, das estrelas, vai cobrir aos teus olhos e pense que as nuvens, certo? Por navegar de tudo. Jamais te afastarão de ti. Bem, graças a Deus. Então, lembre, jovem, da tua mocidade, buscar o Senhor enquanto Ele tem nos ajudado a abençoar ricamente. Eu lembro que hoje meus dias chegaram já. Há muitos irmãos de idade que estão aqui, já chegaram esses edifícios. Nós tínhamos às vezes andar de casa. Eu falei, mas estou aqui.
Mas eu me alegro na presença do Senhor, que ele diz assim, meus servos, chama o Senhor, ainda nas suas velhices, ainda darão fruto. Oh, glória! Essa alegria, jovem, nós chegar nessa idade, dando fruto para o Senhor. Né? Jovem, eu vou falar uma coisa para todos vocês aqui, ó. O Senhor conta contigo, viu? O Senhor conta contigo. Vocês estão na paz agora de chegar ao Senhor mesmo, que o Senhor conta contigo. É maravilhoso. Confie no Senhor, que tudo Ele fará. Paz do Senhor a todos. Amém. Pois é, eu vou repetir um pouco do que o irmão Egito falou. Os jovens de hoje são muito abençoados. Eles não são como nós no passado, né? Minha vida foi bem difícil. Desde 9 anos eu ajudava a cuidar dos meus irmãos, mas eram 9 irmãos. Eu ajudava a cuidar, eu trabalhava, eu fazia tudo. Mas eu sempre obedecia a minha mãe e meu pai. Então eu agradeço a Deus e a eles que já se foram faz tempo, porque eles deram uma boa educação. E da minha família, graças a Deus, todos obedeceram desde o início. Naquele tempo a gente nem tinha igreja, morava no sítio, né? Assim, para a gente ir tanto, né? Depois que eu aprendi na igreja, eu só tenho uma coisa para falar para os jovens. Olha, vocês pensem bem o que eles precisam fazer, vocês não se arrepender depois, porque às vezes na juventude a gente faz alguma coisa e daí a gente se arrepende, só que daí é tarde demais, entende? Porque daí a gente, muitas coisas que a gente não dá valor hoje, os jovens, na nossa idade, a gente pensa assim, meu Deus, por que eu não fiz do jeito que era para ser? Eu fiz alguma coisa errada. E ninguém é santo, né? Todos os jovens, crianças, né? Mas eu sempre fui uma filha muito obediente. E graças a Deus, eu agradeço a Deus por todos os jovens que eu vejo aqui na igreja cantando, orando, as meninas, os meninos, todos, né? Eu agradeço tanto. Eu queria que a minha família fosse inteira aqui, né? Mas já como não pode, estou eu aqui, né? Os outros que estão pertinho podiam estar aqui também, né? Que são jovens precisos, porque os jovens de hoje precisam mais de Deus e dos conselhos do pai e da mãe, dos avós, e seguir o caminho que o Senhor ensina, né? Que o Senhor ensina só caminho bom para eles. E nada de coisa errada, né? Então é isso aí que eu venho para dizer. Eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço a igreja por me acolher, por me amar. E mais uma, amar o próximo. Aleluia. Pai, mãe, avó, avô. Isso é a coisa mais importante da vida de uma família, é o amor e a compreensão, né? É difícil, mas a gente consegue, né? Mas eu agradeço a oportunidade. Amém. Permaneça na igreja. Permaneçam servindo o Senhor Jesus. Não pense em sair da igreja, porque a vida da igreja é a vida do reino de Deus, o reino dos céus. Quando o Espírito Santo trabalha nossas mentes, corações, e na igreja nós encontramos vida, nós encontramos paz, nós encontramos amor. E no mundo é tristeza, é sofrimento, é morte. Que o Senhor tenha misericórdia de tantos jovens que não estão na igreja, que não fazem parte da igreja, possam ser evangelizados,
ouvir falar do amor do Senhor Jesus para desfrutar desta alegria. Quero dizer que a mocidade e os jovens são muito importantes na obra de Deus. A alegria, o louvor, a parte da música, aquela parte tão boa que sai de dentro da mocidade, ajuda a todos na casa do Senhor. Os idosos têm a oração, têm o conselho, têm o testemunho, mas a mocidade tem a força da adoração. Isso sobe a presença de Deus, chega até os céus, aleluia, e passa para a igreja, para os irmãos, ânimo, coragem, para seguir adiante. Eu estava pensando sobre o nosso Senhor. Nós não vemos nas Escrituras menção da sua vida de adolescente, de mocidade. Nós não sabemos por que isso ficou fora da palavra, ficou fora das Escrituras. Lucas, no capítulo 2, ele escreveu algumas coisas muito importantes sobre o menino Jesus. Uma vida de menino exemplar. Mas temos poucas coisas para o conhecimento da igreja na sua infância, nos seus primeiros anos de vida, o que aconteceu com ele. Aí aos 12 anos, mais uma vez, mais uma escritura, e depois só volta aos 30 anos, quando ele foi para o Jordão para ser batizado pelo profeta e iniciou seu ministério, que durou 3 anos até a sua morte e ressurreição. Ele, como criança, então nós vemos que ele deixou um testemunho quando pequeno. Lucas escreveu que ele, o menino, ele crescia. Ele crescia. E Lucas, sendo um discípulo e um médico, ele sabia da razão de passar isto para ele. Sendo menino, crescia fisicamente e espiritualmente. Ele tinha um cuidado, ele tinha a responsabilidade de cuidar do seu físico, mas também de cuidar e zelar da parte espiritual, que é também muito importante. Escreveu que ele crescia também em sabedoria. Então isso são testemunhos e exemplos para os cristãos, para os crentes, a parte física, a parte espiritual, mas desenvolver e crescer também
no conhecimento das coisas de Deus, na sabedoria do alto. Não podemos parar, estacionar. Temos compromisso de crescer na sabedoria de Deus, das Sagradas Escrituras, do testemunho dos profetas, dos apóstolos. Aquele menino, sim, aquele menino que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, aquele menino que estava se preparando para ir para o Calvário, nos livrar da morte eterna, estava se consagrando para derramar o sangue, para purificar os jovens, as crianças, os idosos, a igreja toda. Abriram feridas no seu corpo, de onde sai o sangue puro, sangue carmesim. E daquelas feridas que ele foi ferido e ficou enfermo, nós fomos sarados, nós fomos curados. Então ele é importante na nossa vida. Toda a honra e toda a glória, jovens, mocidade, seja dada ao Senhor Jesus. Todo louvor, todos os frutos do vosso viver, o trabalho de vocês na obra de Deus, é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Lucas escreveu que a graça de Deus estava sobre ele. Estava, habitava, morava sobre ele. Ele era uma pessoa dedicada, constantemente em oração, obediência, exemplo de obediência. Ele foi além dos limites. Escreveu Paulo para a igreja de Tessalônica, obediente até a morte e morte de cruz. A graça de Deus estava sobre ele. Essas virtudes têm que estar na mocidade, para ser pleno, para ser completo. Vai estudar, vai trabalhar, vai namorar, vai casar, mas tem que zelar dessas partes que é do reino, porque a vida da igreja não é até a morte, a vida da igreja é eternamente, é um caminho para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Era obediente aos seus pais. Os irmãos já mencionaram esta palavra, que é mandamento de Deus e promessa de Deus. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, no temor do Senhor, para que vá bem, para que viva bem. Os filhos desobedientes, os filhos rebeldes, estão trazendo sobre eles, sobre a vida deles, uma sentença muito triste, muito ruim. Mas os filhos que são obedientes, Deus está vendo. Os anjos de Deus que acampam ao redor dos jovens para guardar, para proteger, está vendo. Ele era obediente aos seus pais. Lucas escreveu que aquele menino, exemplo de menino, amava a casa de Deus, amava o templo, a casa de oração, o lugar da oração, da pregação da palavra. Ele amava a casa de Deus.
Ele amava a igreja, em outras palavras, para nós. Quando ele foi com os pais em Jerusalém, meio de multidões de pessoas do interior, extraviou dos pais. Caminharam as famílias, os parentes, os amigos de volta. Mas Jesus não está entre nós. Sentiram falta do menino. E ele tinha 12 anos. Foram procurar pela cidade, alguns lugares que imaginava que ele poderia estar. Onde encontrar? No templo. Ele foi sozinho para o templo. Ele foi para a casa de Deus. Ainda repreenderam, dizendo: filho, estão ansiosos, te procurando. Veio a resposta: por que vocês estão ansiosos? Por que vocês me procuram? Porque ele estava na casa de Deus, na casa do Pai. E começou a revelar para eles que ele veio para fazer a vontade do Espírito Santo do gerou. Crescia e aprendia a palavra de Deus. Crescia e aprendia a palavra de Deus. Tem tantas coisas que tem que aprender, mas a primeira, principalmente, é a Sagrada Escritura. Ele tinha uma certeza. Ele dava testemunho, ele falava a todos que Deus era seu Pai. Isso segurava ele na verdade. Isto segurava ele no caminho. E esta verdade não pode sair da mente dos jovens, do coração dos jovens. Deus é o meu Pai, eu sou filho de Deus. Para permanecer, para continuar, para ir em frente. Quando ele tinha 8 dias, ele foi levado pelos pais. Ele era um neném, um bebezinho. Ele foi levado a primeira vez para receber a circuncisão de menino, de judeu. E Lucas não escreveu, mas as escrituras do Velho Testamento diz que isso é obediência à lei. Foi levado outra vez com 40 dias para ser consagrado ao Senhor. O filho primogênito era consagrado ao Senhor. Não menciona que era todos os filhos, mas o filho primogênito, o primeiro. E lá, com 40 dias, para a consagração, para a apresentação ao Senhor, Lucas não deixa passar experiência de 2 pessoas que estavam na casa de Deus quando ele foi levado. Simeão, um homem idoso, de oração, de experiência, e que esperava a consolação de Israel, e sabia que a consolação de Israel viria, e chegou o menino. Consolação de Israel, consolação da igreja, consolação da mocidade. E ele quis pegar o menino, quis levantar, juntamente com uma oração, um louvor, um agradecimento. Senhor, pode me despedir em paz. Os meus olhos já viram a tua salvação. Ele havia recebido do Espírito Santo uma revelação que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor, ungido do Espírito Santo. Esse Cristo do Senhor, esse ungido de Deus,
que segura o jovem. Aleluia, Deus. Aleluia. É que segura a irmã, o irmão. Tentado, perseguido, odiado, caminho escorregadio, mas este Jesus segura cada um, segura todos. Aleluia. Aleluia. Ele louvou a Deus porque viu Jesus, esse Jesus que nós adoramos, que nós servimos. Profetiza Ana, viúva de muitos anos, era outra que estava sempre no templo, na casa de Deus, com jejum e oração. E ela viu Jesus, ela viu o Senhor, ela viu Jesus. Toda a sua vida de oração, de jejum, de consagração, de experiência, agora lá ela vê Deus manifestado em carne. E Lucas escreveu essas coisas que estamos meditando um pouquinho. Cada pessoa que ela conversava, que ela conhecia, que ela tinha oportunidade, ela dizia: eu vi ele lá no templo, eu vi ele lá na casa de Deus. Lá fora não se vê essas coisas. Lá no mundo não acontecem essas maravilhas. Então, vamos continuar. Permaneça. Você vai ter dificuldade. Todos têm. Você vai ter problema, você vai ter luta. Mas fiel, aquele que te chamou para ser um jovem do Senhor Jesus, uma testemunha do seu glorioso nome. Achei melhor falar a palavra do que falar um pouco das experiências, que são muitas, como diz os irmãos, boas e ruins, durante 55, 56 anos, o caminho estreito do caminho. Amém? Estão firmes ainda? Amém. Amém? Estão firmes? Graças a Deus pelo trabalho dos vencedores pentecostais. Isso é inédito, né? Isso é inédito. É a primeira vez que isso acontece. E é muito importante nós podermos valorizar os idosos da casa de nosso Senhor Jesus. Eu disse para as meninas que eu não sou idoso, porque agora a expectativa de vida foi para 72 anos, agora vai chegar aos 72. Deus abençoe, a minha esperança é chegar um pouco mais além, mas eu digo para os jovens: permaneçam fiel ao Senhor Jesus Cristo, porque eu também fui jovem. E ainda hoje, eu dizia para a Maria, eu tinha uma mãe que orava por mim pelas madrugadas. Quantas vezes acordei com a oração dela, dizendo: Senhor, abençoe o Ageu, o Davi, o Paulo, o José, o Antônio, Júlia, Geazi, Samuel, e isso veio refletir nos dias de hoje. Então vale a pena nós interceder pelos nossos filhos. Às vezes alguém pode até julgar, mas fica orando sempre a mesma coisa. Não interessa, não importa se é teu filho, se é tua filha, interceda, busque em favor dele. Quando o pastor Júlio estava falando, me lembrei de Ana. Ana desejava ter um filho, ela era impedida porque o seu útero não gerava filhos, mas Deus abriu aquela marca e ela gerou um filho, não para ela exclusivamente, mas gerou para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi ao templo
na época devida, e entregou aquele menino ao Senhor, aos cuidados de nosso Senhor. E a Bíblia diz que Samuel crescia em estatura, mas também em sabedoria, porque atrás daquela criança, daquele adolescente, Samuel era um adolescente ainda, mas tinha uma mãe de oração, tinha uma mãe que velava por ele, tinha uma mãe que de ano em ano fazia uma nova veste para ele e levava lá para Samuel. E diz a Bíblia que aquele homem cresceu e foi um dos melhores juízes de Israel, um dos melhores sacerdotes de Israel, para que numa época que estava escasso a palavra de Deus, mas Deus levantou Samuel, amém, para ser o pregoeiro, o pregador da justiça divina, e para exortar a nação diante de um caos, diante do pecado, diante da infidelidade. Até mesmo os filhos de sacerdote Eli, que eram ímpios, que devia ser o exemplo na casa do Senhor, eles estavam totalmente desviados. Mas Deus levantou Samuel para fazer justiça, para trazer de volta a palavra para a nação de Israel. Então, a igreja do Senhor Jesus, não despreze as crianças, não despreze o adolescente, não despreze o jovem, porque a mesma importância que eu tenho diante do Senhor, eles são iguais a mim, mas eles dependem do nosso esforço, dependem da nossa ajuda, dependem do nosso, de nós demonstrarmos a Ele a quem nós servimos. Nós servimos um Deus justo e fiel, nosso Senhor Jesus Cristo. Então vale a pena sofrer na oração, pedir: Senhor, segure os meus filhos na tua presença, segure a minha filha, a adolescente, o jovem, o pré-adolescente, a criança, porque lá na frente eles vão lembrar: um dia eu tive uma mãe, tive um pai que intercediam pela minha mãe. E você não esquece, eu nunca esqueci, principalmente da minha mãe, porque ela orava, ela pagava o preço pelos filhos. Se algum se perdeu, não foi por falta de orar, mas eu dou graça, porque eu estou aqui hoje, primeiramente pelo Senhor Jesus Cristo, mas pela oração de uma mulher que já partiu há anos, mas isso fica a nossa memória. Então Deus abençoe toda essa juventude, Deus abençoe as crianças, os adolescentes, Deus abençoe os da terceira idade, vamos lá, estamos juntos na beleza, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém.